A língua portuguesa tem uns mistérios fantásticos, não é verdade? É quase um quebra-cabeça diário. Pense bem, muitas vezes a forma como as palavras aparecem ali, escritas no papel, não bate com os sons que vibram no ar quando a gente fala. É como se existisse um código secreto entre a escrita e a fala. E é exatamente essa, digamos, matemática oculta das palavras que vamos desvendar agora na nossa análise, baseados nas regrinhas estruturais do nosso material. Então, a grande pergunta para abrir os trabalhos é: letras e sons são sempre a mesma coisa? Será que cada símbolo desenhado numa página corresponde milimetricamente ao que o nosso ouvido capta numa conversa do dia a dia? Bem, a resposta curta é um sonoro não. E entender o porquê dessa diferença é o primeiro e mais importante passo para dominar os segredos da nossa comunicação. O roteiro da nossa análise passa por 6 pontos rápidos. 1. Letras contra fonemas. 2. Quando menos é mais. 3. O poder da letra X. 4. O efeito nasal. 5. Ortoépia, a pronúncia correta. E para fechar, o ponto 6, ortoépia versus prosódia. Vamos lá? Ponto número 1. Letras contra fonemas. A diferença fundamental. Passando para a seção 2, quando menos é mais, explorando os dígrafos e o famigerado H mudo. A matemática da língua raramente é de 1 para 1. Às vezes, a gente tem muito mais letras do que sons de fato. Olha só como isso acontece na prática. Na palavra chuva, temos 5 letras, certo? Mas apenas 4 fonemas. Por quê? Porque o C e o H se juntam para formar um som só, o famoso dígrafo. A mesma coisa acontece com os 2 S's em pássaro ou o N e o H em ninho. Agora, e a palavra hotel? São 5 letras e 4 fonemas, simplesmente porque o H inicial é mudo. Ele não tem som nenhum, é literalmente um zero na nossa conta matemática. Já em exceção, que tem 8 letras, a gente cai para 6 fonemas por causa daquele encontro do X com o C e do som único do C cedilha. Ou seja, letras mudas e dígrafos sempre puxam a contagem sonora para baixo. Seção 3. O poder da letra X. É aqui que os sons se multiplicam e o jogo vira. O cenário fonético agora se inverte de um jeito brilhante com os chamados dífonos. O dífono é aquela situação onde uma única letra resolve representar 2 sons ao mesmo tempo. E a grande estrela dessa regra, o caso mais intrigante que o material nos traz, é justamente o comportamento da nossa famosíssima letra X. É só prestar atenção na pronúncia destas palavras. Táxi, tóxico, fixo. Dá para ouvir aquele som inconfundível de KS. Táxi, tóxico. Aqui a matemática virou de cabeça para baixo. Em táxi, a gente usa só 4 letras na escrita, mas a boca produz 5 fonemas, porque o X vale pelo som do K e do S juntos. O mesmo acontece em reflexo, que salta de 7 letras visuais para 8 fonemas auditivos. É um acréscimo direto na nossa conta. Seção 4. O efeito nasal. Vamos entender o efeito suavizante das letras M, N e do nosso querido tio. O segredo de tudo isso é entender a função dessas marcações. Na palavra tampa, temos 5 letras, mas só 4 fonemas. O motivo? O M ali não tem aquele som de consoante isolada. Assim como o N, ele serve estritamente para avisar que a vogal anterior precisa ser anasalada, formando aquele som de an. A mesma lógica vale para canto, onde o N só anasala a vogal A. E em mão, são 3 letras, mas somente 2 sons, graças à marcação direta do tio. No fim das contas, esses elementos reduzem a contagem geral em vez de agirem de forma autônoma. Entrando na seção 5, ortoépia, a pronúncia correta, é a aplicação no mundo real. A ortoépia, que a gente também pode chamar de ortoepia, é aquela parte da gramática focada em garantir que a emissão de vogais e consoantes seja impecável. E a missão de vida dela? Evitar a todo custo a cacoépia, a grande vilã da fala formal. A cacoépia é aquele escorregão, aquele erro de adicionar, omitir ou trocar sons sem querer. Um exemplo clássico e universal que ilustra isso perfeitamente é falar mendigo em vez da forma culta que é mendigo. Olhando para os tropeços mais comuns que o material aponta, temos o clássico. O correto é advogado, enquanto o incorreto é advogado. O grande lance aqui é focar na articulação bem limpa e seca daquele D mudo e fugir de qualquer jeito da tentação de colocar uma vogal E no meio da sílaba. Fica a dica. E aqui vai outro campeão absoluto de desvios no dia a dia. Correto? Beneficente. Incorreto, beneficiente.
É muito curioso notar como um i fantasma se infiltra de fininho bem no meio da palavra, não é? Mas a norma culta é super rigorosa. Não existe letra i ali antes da sílaba final. A pronúncia certa é pura e simplesmente beneficente. Mais um caso clássico. O correto é sobrancelha, sem nenhum som nasal no início. O incorreto é sobrancelha. Lembrando daquelas regrinhas de sons nasais que a gente acabou de ver, o erro gramatical aqui é justamente colocar um som de M na primeira sílaba sem nenhuma necessidade, estragando a pureza da palavra. Esse exemplo chega a ser engraçado de tão comum que é. O correto é iogurte. O incorreto, iogurte. É uma daquelas trocas de sílabas que passam batidas na pressa da rotina, um deslize natural da língua, uma verdadeira dança das cadeiras com as letras, mas que no fim das contas altera totalmente a ortoépia da palavra. E voltando àquele exemplo que usamos lá no começo para definir as regras, o correto é mendigo e o incorreto mendigo. A gente faz questão de reforçar esse caso do material-fonte porque ele mostra, sem deixar dúvidas, como é fácil para o nosso cérebro dar uma escorregada e embutir sons nasais extras no vocabulário. Tem que ter muita atenção. Para fechar nossa bateria rápida de comparações vitais, o correto é privilégio e o incorreto, privilégio. Aqui, o detalhe técnico é a articulação exata das vogais. Precisamos marcar muito bem os dois primeiros sons de i na hora de falar, sem cair naquela armadilha super comum de relaxar a pronúncia e trocar o primeiro i por um e. Seção 6 e a nossa reta final. Ortoépia versus prosódia. A grande diferença. Certo, vamos ao comparativo decisivo. A ortoépia, que a gente acabou de destrinchar, dita exclusivamente os sons exatos que devem sair da nossa boca. Ela blinda a palavra para ninguém trocar, adicionar ou esquecer letras. Já a prosódia, a prosódia é o ritmo, é a força. Ela governa estritamente qual sílaba da palavra tem a obrigação de receber o acento tônico, aquela batida forte que dá a personalidade real à palavra. E o exemplo de ouro trazido nas fontes para cravar essa diferença é a palavra rúbrica. O erro de prosódia clássico, e que se ouve o tempo todo, é jogar a força logo no início, falando rúbrica. Mas a regra diz que a força está no meio. O certo é rúbrica. O detalhe mais importante, notem que os sons emitidos são iguaizinhos. Não teve nenhum erro de ortoépia. O desvio foi só na localização da força, o que ilustra com perfeição o que é, de fato, um erro de prosódia. E com isso a gente amarra essa baita análise do nosso material de hoje. Depois de dissecar a matemática maluca dos fonemas, os rigores da pronúncia culta e as sutilezas da sílaba tônica, fica uma provocação final. A linguagem é um organismo super vivo. Ela é moldada pelo uso no dia a dia. Se um erro fonético, uma cacoépia pura, for repetida por milhões de pessoas, passando de geração em geração, será que chega um momento em que a estrutura cede, os dicionários aceitam e esse antigo erro vira nova regra oficial? É algo fascinante para se pensar, não é verdade? Muito obrigado por acompanhar a nossa explicação de hoje e até a próxima.